Bem-vindo a todos. Nesse momento temos a oportunidade, então, já com os amados aqui, e agora com aqueles que, onde estão, como estão, e a gente não tem nem noção de quem são, podem também acompanhar conosco nosso estudo, a nossa devoção da palavra de Deus no Salmo 23. Não sei se vocês estão com boa memória, mas dizem que jovens têm a memória em plena força e disposição. Vamos só rapidinho, é simples a primeira pergunta: em que versículo nós estamos do Salmo 23? Qual versículo nós estamos? Não é no primeiro não, já passamos o primeiro, vou dar mais uma chance, já passamos o segundo. Já passamos o terceiro? Você não fala só a cena? Não, ainda não é o quinto versículo. É o quarto na parte B do quarto versículo. O quarto versículo, o que diz o quarto versículo? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nós já, no quarto verso, que iniciou a 8ª declaração do Salmo 23, o Salmo 23 ele tem 12 declarações, e eu disse que nós iríamos estudar as 12, já estamos na 8ª, aliás, a 7ª e a 8ª encontram-se no verso 4, porque cada versículo do Salmo 23 tem duas declarações que nós fizemos a separação para o nosso estudo. Então, a primeira declaração do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Essa declaração, ou com essa declaração, o salmista Davi introduz o Salmo 23, já numa identificação. Ele está escrevendo como ovelha, e ele então revela para nós que ele tem um pastor. E quem é esse pastor? O Senhor é o meu pastor. A princípio Deus, e Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós hoje, quando olhamos para o Salmo 23, vem a nossa compreensão, a nossa mente: eu sou o bom pastor. Jesus disse isso: o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então Cristo é esse pastor. O Senhor é o meu pastor. A princípio Deus, pastor de Israel, e na vinda de Cristo, o Filho, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ele é o Senhor do Salmo 23. Então essa é a primeira declaração que abre o Salmo. A segunda declaração, nada me faltará, mostra uma ovelha completamente satisfeita, contente, alegre aos cuidados desse Senhor. Mostra para nós o verso 2, aliás, o verso 1, a segunda declaração, as provisões do Senhor do Salmo 23. As provisões. E aí, em sequência, nós fomos estudando e conhecendo cada uma dessas provisões que traz a nossa compreensão: o nada me faltará. Ou seja, ele me faz deitar em pastos verdejantes. Nós estudamos a questão da ovelha repousar, descansar. Você aprendeu, acompanhou comigo as situações, está nos nossos vídeos. Inclusive, a mensagem de hoje é a 25ª, numa série de estudo do Salmo 23. Nós já falamos muito, com detalhes, observações, fazendo da criação de ovelhas, da ovinocultura, um paralelo para nós, da vida cristã. Porque assim como Davi fala da ovelha, comparando essa metáfora do pastor e da ovelha, traz para nós
Numa das mensagens pregadas, eu revelei que eu e você somos a ovelha, devemos ser a ovelha do Salmo 23, que tem o Senhor Jesus como o nosso pastor, o nosso dono, o nosso administrador. E sendo o Senhor Jesus o nosso pastor, nós estamos debaixo da melhor administração, debaixo do melhor cuidado. Nada nos faltará. Pastos verdejantes, águas tranquilas. Se em dado momento, como acontece com a ovelha animal, por um deslocamento no seu corpo, a ovelha virar-se e não conseguir voltar à posição normal, colocando-se em pé, ela tem o refrigério. Refrigera-me a alma, restaura-me, a restauração que vem do Senhor. O importante é que, além de refrigerar, restaurar, a condução da ovelha, ela é guiada por veredas da justiça, caminhos retos, caminhos acessíveis, na direção proporcionada pelo Senhor. Quando nós chegamos no verso 4, é aquele momento em que o pastor tira a sua ovelha de um momento em que ela está convivendo com pastagens próximas ao aprisco, e ele então, está chegando o verão, uma nova estação, e a ovelha agora irá ser levada para as pastagens de verão. Ele tem um lugar que a Bíblia no verso 5 vai chamar de mesa. Você vai aprender comigo que mesa é essa, que ele vai colocar as ovelhas. E nesse trajeto de levar as ovelhas para as pastagens de verão, o pastor faz a sua trajetória, a sua caminhada para essas pastagens. Não importa se o rebanho tem 1000 cabeças, 1000 ovelhas. Não importa se há ovelhas com cordeirinhos pequeninos. Ele entende que é o melhor para o rebanho. Ele sempre esforça em empreender o melhor para o seu rebanho. Então ele vai pelo vale. Por isso que o verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, é um vale que expõe a ovelha a perigo, mas quem está conduzindo a ovelha é o pastor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, há uma razão para ele conduzi-la para o vale, você aprendeu comigo, 3 razões básicas, simples. Ele tem que ir para o alto da colina, ele vai fazer o caminho inverso. O vale, ele vai do alto lá embaixo ele é vale, mas conforme você vem caminhando, vem subindo, é uma subida gradativa, progressiva, até levar a ovelha para o território de pastagens. Então vai fazer o caminho assim, não tem elevador. Uma outra razão, os vales têm lugares de água, há rios, nascentes, ou é fácil cavar um poço nos vales. Então ele usa o vale também por essa razão. E a terceira razão é a questão das pastagens. Ele encontra pastagens pelo caminho, não são pastagens tão abundantes, mas ele encontra, e por isso ele vai pelo vale. Tu estás comigo. É um momento mais de aproximação, de intimidade da ovelha e o pastor. Na primeira parte do Salmo 23, os primeiros 3 versos, eu falei para você que é como se a ovelha estivesse se gabando perante uma outra ovelha de um pasto vizinho, dos cuidados que ela tem do seu pastor. Mas agora está falando com o pastor: tu estás comigo. Nunca vou me esquecer do tu estás comigo, dos jovens aqui, né? Vocês quando foram, Mateus eu não sei, mas o Ernesto ali, o Rafael, pelo menos o Rafael me disse que ele fez uma revisão da mensagem que eu preguei e entendeu que lá na prova da autoescola, em qualquer lugar, o pastor, tu estás comigo, estaria com ele. E todos aqui passaram de primeira, não passaram? Amém? Louvado seja o Senhor. Tiveram aprovação na primeira tentativa. Tu estás comigo. Aí vem então, aí aparecem os 2 instrumentos que o pastor primitivo usava. Eu falo pastor primitivo porque hoje em dia
Até a espingarda o pastor anda carregando. Carrega cajado e carrega espingarda. Às vezes nem vara tem. Mas o pastor primitivo tinha uma vara. Eu falei com vocês sobre essa vara, boa memória que vocês têm. Vara tinha 4 funções. 4 funções da vara. Daqui a pouquinho a gente comenta sobre ela na introdução, para finalizar falando do cajado. 4 funções para a vara, 3 funções para o cajado. Ambos, tanto a vara quanto o cajado, nas suas específicas funções. A ovelha, ao vir o cajado e a vara do pastor, passando pelo vale, presença do pastor, além da presença, ela diz: o meu pastor carrega uma vara e um cajado. Tua vara e o teu cajado me consolam. É um conforto para a ovelha, porque a vara simboliza a palavra de Deus, e essa vara, a tradução da utilidade da vara, a função da vara, primeiro, autoridade, poder. Tanto é que quando Moisés tem aquela visão no monte, eu falei com você, o que Moisés tinha na mão? Deus pergunta para ele, quando ele está lá, ele chega no monte, vê a sarça que não se consome, sendo queimada, sem se consumir, e ele tem uma visão de Deus, Deus fala com ele, Deus tem uma missão para ele, e aquilo que mais iria identificar a missão de Deus para Moisés, é o que Deus pergunta para ele: o que você tem na mão? Não era um cajado que Moisés tinha na mão, era uma vara. Ele responde para Deus, como se Deus não soubesse, né? Uma vara, Senhor. E com aquela vara, simbolizando autoridade, poder, Moisés foi ao Egito. Com aquela vara levantada, os sinais aconteciam. A água do rio tornou-se em sangue, rãs, e foi aquela vara que Moisés levantou. Deus diz: erga a vara e marchem, quando eles tinham que passar pelo centro do mar, como se fosse por terra seca, e ergue a vara. Não foi o cajado, mas foi a vara. A vara também tem um conceito de disciplina, era muito usada para isso. Eu falei para você dos pastores jovens aprendendo a arremessar a vara. Aí a ovelha dá uma bocada numa relva venenosa e o pastor vê, não dá para chegar lá, não gritar tal, ele já jogava a vara, não para machucar o animal, evidente que não, mas para alertar, impedir, ou a ovelha querendo, por rebeldia, distanciar-se do rebanho. Disciplina. Deus usa a sua palavra para nos disciplinar também. Isso deve trazer consolo ao nosso coração, porque somos filhos dele, se assim ocorre. A vara também era usada pelo pastor para examinar a ovelha, contar as ovelhas, também usada como instrumento para a defesa, tanto do pastor quanto da ovelha. Agora, o interessante, quando nós passamos a falar sobre o cajado, já fiz a abertura com você, o cajado é o instrumento do ovelheiro, que melhor identifica o pastor de ovelhas, o ovelheiro. Por quê? Porque ninguém, em nenhuma outra profissão, vai usar um cajado. É especialmente usado para cuidar de ovelhas. É um instrumento que se usa unicamente para ovelha. Não dá para usar para bois, cavalo, cães, somente ovelhas. O desenho, o formato, essencialmente designados, indicados para cuidar de ovelhas e para o benefício das ovelhas. A vara tem esse conceito que eu mostrei para você, e o cajado já tem um conceito de tudo que é magnânimo, bom. Enquanto a vara é aquele pedaço de pau medindo 60 ou 80 centímetros, que o pastor cuidadosamente esculpe, tornando uma forma arredondada, o bastão mais, uma ponta mais grossa, outra mais fina. Já o cajado é uma vara comprida, com uma encurvada, formando um semicírculo,
recurvada, formando um gancho. Há uma importância para isso. E as cenas descritas, que eu mencionei para você, uma das que eu li e achei magnífica, pastores idosos, aqueles pastores já no crepúsculo, no entardecer da vida, apoiados sobre o seu cajado, ao pôr do sol, uma cena que você vai pensando, imaginando, contemplando com satisfação o seu rebanho. Ele se apoia no cajado. O cajado para ele, por uma razão, confere um conforto todo especial ao próprio pastor. Longas jornadas, momentos difíceis, o cajado serve como auxílio, apoio para esses pastores na condução das suas ovelhas. Não é a vara, é o cajado. Assim como a vara simboliza a palavra de Deus, o cajado simboliza o Espírito Santo. O que Cristo faz no seu trato conosco como indivíduos? Ele revela no sentido de mostrar a doçura, consolo e também o conforto do Espírito Santo numa correção mansa, numa operação da sua obra do Espírito Santo em nossas vidas. Aí nós entramos na consideração das funções do cajado. O que eu falo para você aqui, hoje, a época é tão diferente, se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar as funções do cajado. Você vai na plataforma de pesquisa do Google, quais são as funções do cajado? Está lá as funções, como você tem as funções da vara. Mas aqui a gente faz uma abrangência, uma meditação, nós envolvemos você nesse aspecto. Primeira função do cajado, eu já mencionei para você, qual é essa função? Na última mensagem, nós começamos, são 3 funções, eu falei apenas da primeira função do cajado. E aí nós criamos até uma expressão aqui na igreja, quando termina o culto, momento cajado. Lembra que eu falei isso para você? Primeira função do cajado, trazer as ovelhas para um contato mais íntimo com o pastor. Traz as ovelhas. Ovelhas, como nós, quando a pessoa fala assim, como é duro cuidar de gente, eu prefiro cuidar de animais, desde que não seja ovelhas, porque ovelha é um animal trabalhoso, muitíssimo parecido com nós, os seres humanos. Ontem eu estava lá no sítio, e as ovelhas foram pastar no estacionamento, que tem na entrada. Estava lá no estacionamento, descuidaram delas. Para onde você acha que elas foram? As ovelhas, as cabras, ganharam a rua. Eu falei para você que a ovelha, ela é míope, ela enxerga o máximo 10 metros, mas estava dando para elas enxergar uma relva muito boa, suculenta, não muito distante. Eu creio que elas estavam indo afoitamente para aquela relva, e aí eu saio e vejo, né? Aí eu de moto fui lá e trouxe elas de volta. Na frente, o estranho causa um medo tremendo, elas apavoraram e vieram todas correndo. Aí depois eu vi o dono e falei, as suas ovelhas e cabras estavam fugindo, andando pela rua. É perigoso? Claro que é perigoso, pode ser atropelado por um carro, não enxergam direito, um animal sensível. Uma criancinha, né? Precisa de proteção e cuidado. A ovelha em todo o tempo ela precisa da atenção do seu pastor. Até entre elas mesmo, você aprendeu comigo, se deixar as brigam entre elas, discutem, dão cabeçada, dão marrada. É marrada, viu? Não é chifrada, não. Da ovelha é marrada que a ovelha dá. Primeira função do cajado, trazer para um contato mais íntimo. O cajado é utilizado então pelo pastor. O cajado de Cristo é o Espírito Santo. Então Cristo com o seu Espírito. De vez em quando você não sente uma vontade imensa
te aproximar do Senhor? Já percebeu isso com você? Puxa vida, estou em falta com o Senhor, estou falhando, eu quero ficar mais perto do Senhor. Parece que toma uma injeção de ânimo incrível. De repente, escola dominical, culto à noite, sábado à noite, você quer ficar mais perto do Senhor, algo mexe em você, e quer ficar mais próximo dos irmãos. Você vem no culto aqui, nossa, foi uma bênção, lá na igreja, olha, aquele irmão me abençoou. Tem uma garotinha aqui que ela me ensina, ela vem aqui trazer o dinheiro para colocar no gasofilácio, depois ela vai ali fora e passa o álcool gel na mão. Um dia eu vi isso, falei, gente, não estou praticando dessa boa maneira. Aí agora eu trago a oferta aqui, e vou lá passar o álcool gel. Você viu que ela sempre vai lá, passar o álcool gel? Influência, Cristo usando o cajado, aproximando-nos dele, Espírito Santo, trazendo mais próximo dele, e de repente você vai dizendo, Senhor, mais perto quero estar. Há momentos na nossa vida que parece que a gente quer ficar distante do Senhor. Eu preciso dar um tempo, não é assim que você pensa? Mas com o Senhor não é dar um tempo, Ele quer mais perto. Não é à toa que João é chamado discípulo amado, e ele é quem mais usa a expressão amados na sua epístola. Quando eu falo amado, meu amado, eu lembro de João que escreveu o Evangelho, João que escreveu as cartas que levam o nome dele, e também escreveu o Apocalipse. Imagina, João, que no ministério de Cristo era aquele mais próximo do Senhor, até esbanjava um pouco, porque no colo de Cristo ele foi aquele que deu uma deitada. Ninguém ficou bravo, ninguém falou nada, mas ele tinha isso no relacionamento. Agora você imagina João quando estava na ilha de Pátimos, exilado. Você acha que ele estava distante do Senhor? Muito perto. Não estava sozinho, né? Tu estás comigo, muito perto. Mas foi um momento que sozinho, aparentemente, humanamente falando, sozinho, mas foi o momento mais triunfante e impressionante para João, ao escrever o livro do Apocalipse. Mais perto do Senhor, mais próximo uns dos outros. De repente você começa a relacionar melhor com o irmão. Puxa, estou aprendendo com aquele irmão. Nós aprendemos com as pessoas. Minha esposa faz um bife excelente, cortadinho em churrasco. Eu achei que ela tinha aprendido por acaso. Não, ela foi aprender com alguém, um influenciando o outro. Tem irmãos que me influenciam, tem irmãos que me puxam, aquece mais, firme mais, fortaleça mais de Cristo, mais do Senhor, e uns com os outros. Nós precisamos disso. Eu vim ontem aqui na reunião, Deus, que bênção. Você chega e volta com algo de Deus no seu coração. Por mais simples que seja a reunião, por menos pessoas às vezes que nós tenhamos numa reunião. Hoje à noite, por uma razão tal, sentimos a falta da minha irmã Tiana e Fátima. Gostaríamos que estivesse aqui. Há um calor em relação a isso. Pastor, usando o cajado, aproximando suas ovelhas. Vem cá. Ovelha tem até nome. Você nunca esqueceu da Dolly, né? A ovelha Dolly. Tem aquela outra ovelha, eu nem me lembro agora o nome que eu contei para você, a história dela. Ovelha que ficou famosa na França. Primeira volta num equipamento foi dessa ovelha. Foi a ovelha e foi um cachorro também. Tinha um nome. Aquela ovelha tinha um nome. Aproxima a ovelha. Conversa com a ovelha. A ovelha gosta de ouvir a voz do pastor. Ela conhece a voz do seu pastor. O cheiro, a presença, isso é muito importante para a ovelha. Imagine você em dado momento sentindo uma tremenda opressão, oprimida, abatido, e você clama ao Senhor, e de repente você começa a perceber
quão próximo, quão perto, quão real é Cristo para você. Eu fico imaginando, eu não passei nunca por uma situação assim, irmãos, mas eu fico imaginando você num momento de uma chuva, como a que aconteceu aqui em Barretos, a água, você dentro de um veículo, e a água se avolumando. O que vem na sua mente nesse momento? Vou morrer. Vai cobrir o carro? Onde tem água não tem ar? Se cobre tudo? Não sou peixe para respirar debaixo d'água. Aliás, nem todo peixe respira debaixo d'água. Sabia disso? O tricogaster é um peixe que, para respirar, ele tem que sair fora da água. Eu tinha uma tricogaster lá em casa. Eu comecei com 2, antes de eu colocar a população de peixe na piscina. Tinham 2 tricogaster. Eles sempre subiam para respirar. É lógico que o pulmão dele, a resistência dele é maior do que a nossa, né? Ele entra na água lá embaixo, descansa um pouquinho, depois ele sobe para respirar. Eu, quando fiquei sabendo disso, você pode pegar um quadradinho de uma vasilha, né? Colocar um tricogaster lá dentro, desde que a água não tenha cloro. Ele vai viver. Põe comidinha para ele lá, viu, Tamara? Você cria um tricogaster sem precisar oxigenar a água. E mesmo a água, para ele respirar lá embaixo, tem que ter oxigênio também. O peixe que respira dentro d'água precisa ter oxigênio. Pode fazer igual eu fiz certa vez, vim da fazenda, trouxe um peixe comigo, arrumei uma água, coloquei o peixe lá, e o peixe morreu, porque não tinha oxigenação na água para o peixe. E como é que procede a oxigenação da água? Faz ela movimentar, que tem oxigênio. Água parada é horrível, não é? Na vida cristã, o Espírito Santo é o Consolador. Jesus usa essa expressão, Consolador. Ele aproxima as pessoas para uma comunhão mais íntima, uma comunhão mais calorosa, tanto com Cristo quanto umas com as outras. Então, entre o povo de Deus, vai além da amizade, é algo mais profundo, envolve comunhão, comungar. Ele nos aproxima, o Espírito Santo nos aproxima de Cristo. O que lá no Apocalipse nós lemos? O Espírito e a noiva dizem o quê? Vem! Dona Célia passou na frente de vocês, hein? Só o primeiro. Vem! O Espírito e a noiva dizem, vem, é para vir. Uma outra função do cajado, essa também é uma função muito importante. Erguer um cordeirinho recém-nascido e reconduzi-lo à sua mãe. Qual seria o processo mais fácil, prático, talvez para alguns? Seria pegar com a mão o cordeirinho que está, por uma razão, ele se afastou da mãe, está afastado, você quer aproximar o cordeirinho da sua mãe, você poderia fazer com a mão. Mas se o pastor agisse assim, ele vai usar o cajado. Por que ele usa o cajado? Para erguer e reconduzir o cordeirinho junto da sua mãe, para evitar que a fêmea, sentindo na cria o cheiro das mãos do pastor, venha a rejeitar o cordeirinho. E elas rejeitam, viu? Se ela sentir o cheiro da mão do pastor na cria, ela vai rejeitar. E é dito que a cena mais impressionante, mais fantástica, é você, e que faz uma pessoa ficar por horas admirando, é você observar pastores habilidosos, vários pastores, ao mesmo tempo, com muitas crias, usando o cajado, com a destreza que eles têm, a habilidade, e conduzindo os cordeirinhos junto das suas mães. Ele faz com uma firmeza, mas é algo que não vai machucar o cordeirinho, com uma destreza tremenda, você fica observando. Eu nunca tive oportunidade, mas um dia terei de observar isso. Pega lá o cajado, aquela parte recurvada, pega o cordeirinho, coloca ali junto da sua mãe. Cristo usa o Espírito Santo, o cajado, para pegar ovelhas
conduzi-lo de um lugar para o outro, ele usa o cajado, ele usa o Espírito Santo. Primeira, aproxima. Segunda, conduzir os cordeirinhos junto das mães. Terceira função do cajado. Abra lá comigo em João capítulo 16. Deixa eu ver se é o verso 13. Que você lembra em João 16, 13? Cristo aqui está falando do Espírito Santo, que ele chama lá em João 14 de Consolador. Aqui eles teriam que aguardar a promessa, havia a promessa, tinha que aguardar o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo. Ele diz aqui, ó: mas quando vier aquele Espírito de verdade, falando do Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Terceira função do cajado utilizada pelo pastor é para guiar a ovelha. Ele pega o cajado e toca no dorso da ovelha. Se porventura a ovelha precisa ali, eles têm sempre uma ovelha guia, mas ele, se preciso for, ele vai usar o cajado. Mas sempre tem uma impressão que a ovelha está sempre seguindo o pastor, mas há momento que o pastor não está andando, ele está comandando o seu rebanho para lugares que ele quer que o rebanho vá. Ele pode usar e vai usar o cajado para direcionar as ovelhas. Não é a vara que ele faz isso, é o cajado. Então essa é a terceira e última função do cajado, que é a de guiar. Para nós, a função do Espírito Santo é a de nos guiar a toda a verdade. O interessante com o pastor e a ovelha, esse processo de guiar a ovelha é feito uma condução tão assim maravilhosa, que a ovelha fica contente, aquele toquezinho do cajado, conduzindo-a. Isso traz para ela conforto, consolo da atitude do pastor usando o cajado. O mesmo para nós é o Espírito Santo. Não dá para você compreender e ser direcionado nas coisas de Deus pelo intelecto, pela compreensão humana. As coisas de Deus vão além da compreensão humana. Por isso que para o homem natural é loucura. Essa questão de crente, eternidade, céu. Gente, tem muitos que acham que hoje a melhor atitude prática é investimento material. Tem gente já querendo comprar uma casa em outro planeta, ou não uma casa, mas querendo morar em outro planeta. Tem gente já cansado de fazer turismo no planeta Terra, já estão querendo ir para a Lua, para Marte. Para onde mais estão querendo ir, Mateus? Você que é da química, nada tem a ver, para onde mais estão querendo ir? Estão falando aí de passeios fora do planeta Terra. Já estão procurando fazer um contato, eles acreditam, em seres extraterrestres. Alguns falam, não, mas esse negócio de vida cristã, Cristo, eternidade, isso não faz sentido para eles. Você não consegue discernir, compreender, ter uma compreensão pelo intelecto, pela condição humana, somente pela obra do Espírito Santo. Qual é a obra dele? Guiar. Já foi guiado alguma vez? Eu já fui, várias vezes. Agora está fantástico. Você chega numa cidade,
Tem alguém que conhece tudo da cidade. Está pronto para te levar em qualquer lugar. GPS. Você coloca lá o GPS. Você vai em Araçatuba, você não conhece nada lá. Você coloca o endereço, o GPS fala assim: agora vira em tal lugar. E se você não obedecer e virar errado, ele reprograma e fala: agora vira ali e vira aqui. Eu estava lá em Ribeirão Preto, eu estava indo para a casa da irmã Inês. Então, quando a gente vai para a casa da irmã Inês, primeiro a gente vai para a IPTV, porque a IPTV fica na rua Javari. E é incrível, porque a rua Javari é uma enorme alameda, com 2 sentidos e canteiros no meio, muito ampla. E quando você chega na Javari, você já, ele te leva, quando você vem vindo, você chega na esquina, ele fala: chegou no seu destino. Aí você olha, você vê a IPTV, enorme lá, com construção, pintura preta agora, na deles, e você chega ali. E estava sendo conduzido pelo GPS, e ela falou assim: olha, agora você vai virar na rua, que tem a mercearia, um estabelecimento, um ponto de referência. Me deu até um ponto de referência. Falei: gente, interessante. E você viaja pelo GPS, vai para a rodovia, saindo à noite de Ribeirão Preto. Eu vim sendo conduzido pelo GPS. É lógico, quando chegou na entrada de Barreiras, eu fiz a entrada que eu queria fazer. Eu sou daqui. O GPS entendia que eu tinha que entrar pela 43, eu entrei pela 7. O que o GPS falou para mim? A mulher falou: volta para a BR. Aí eu não voltei, ela ficou brava comigo. Tivemos uma briga. A senhora está ali para provar. Ficou bravo: volta para a BR, volta para a BR. Mas bravo, né? Aquele tom de voz bravo. Quando você não conhece o destino, a direção, você sabe como vai ser a sua vida no amanhã? Você só vive o hoje. Você só conhece o hoje, e nem o hoje total você conhece. Só conhece o hoje e o agora, esse exato momento. O que vai acontecer com você daqui um pouquinho? Eu tenho certeza que aquelas pessoas que foram acometidas pelaquela forte chuva que estavam na rua, se soubessem, de fato, tivessem uma noção real do temporal, do jeito que o ser humano é medroso, você acha que aquelas pessoas teriam saído de casa naquele dia? Claro que não. Você acha que elas estariam no lugar que estariam, sabendo? Há uma previsão que fala, mas a previsão pode falhar. Nem sempre o que a previsão diz acontece. Há uma probabilidade, mas não é certeza 100%. Mas o ato de ser guiado, dirigido, quem é melhor para conduzir você do que o Senhor? Através do seu espírito, através do uso do seu cajado. Cristo usa o cajado, mas recebeu um cutucão do cajado. Não é essa a direção, não é esse o caminho, porque o homem há caminho que parece direito, você não está vendo nada demais, mas não consegue entender o fim do caminho, a consequência de estar naquele caminho, a consequência da sua atitude naquela direção. O Senhor Jesus Deus deixou bem claro que nós precisamos de instrução, direcionamento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Então nós precisamos da direção do Senhor. Você quer ver como é que o ser humano é? Mais ou menos assim. É igual com quem vai casar. O que você pensa quando você vai casar? Não, mas vai dar certo. Eu amo essa pessoa me ama. Vai dar certo. Eu sou formado nisso, assim. Não vai ter desemprego. Se tiver, eu arrumo um serviço rapidinho. Vai dar certo. Vai ser. Tá. Já comprei a casa. E aí você está no casamento, como aquele casal lá de João 2, tudo certinho, muito bem preparado. Ninguém que casa na festa de casamento quer que falte alguma coisa, não é assim? Tudo é feito sob uma previsão quase que exata. Quantos convidados? 200. Então
Você precisa disso, 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 disso. Lá na Galileia também foi assim. Não sei se por uma razão tal beberam demais ou bastante, enfim, não fala o texto, mas faltou o mais importante do casamento. O que faltou? Que simboliza alegria. Alegria. De repente, o casamento está um cenário triste. Acabou o vinho. Já imaginou no seu casamento? Acabando o vinho. Vamos buscar. Quem é que pode resolver o problema de quando acaba o vinho? O texto de João é claro. Quando acaba o vinho, meu amado, só um milagre. Só Jesus na causa. Amém? Só Jesus. Farmacêutico não dá conta, médico, psicólogo, só Jesus. Só Jesus. E se é uma questão de direcionamento, ele vai usar o cajado. Ele vai guiar. A ordem é: fazei tudo quanto ele vos mandar. Ele não faz, ele apenas dá a ordem. Alguém faz. Você viu lá que ele apenas deu a ordem. Por gentileza, enchem as taças, os recipientes de água. Água? É água. Pode servir. Água? É água. Mas quando beberam era vinho, da melhor qualidade possível. Senhor, vem me guiar, vem me dirigir. Eu não sei o amanhã. Eu tenho que falar para o Senhor, me leva para a igreja, Senhor. Você pensa que para mim é fácil estar aqui? A minha esposa conta um episódio que eu não estava no culto. Como que aquele episódio marcou para ela? Só não lembro a data, né? Mas marcou para ela. Meu marido não foi para o culto, estava doente. Eu não vim para o culto. Nem domingo de manhã, nem domingo à noite. No sábado, eu mal conseguia ficar aqui. Muito mal. Cada vez que eu estou aqui é uma bênção, amém? Cada vez que eu estou aqui. Valorize isso. Valorize cada momento que você tem na presença do Senhor. Valorize o tempo com Deus. Valorize comunhão com o Senhor. Sempre no hoje. Me dirige. Me conduza. Tenha alvos. Eu falei ontem à noite para o pessoal do grupo aqui, que você passa a semana inteira aguardando o momento do sábado, para você então tocar, cantar, estar junto com os irmãos. Não é assim? Você vem, a gente se encontra, as mulheres têm muita coisa para falar. Minha semana foi assim, assim, não é? Você compartilha, oramos juntos. E agora tem um devocional que nós vamos passar para vocês, Caça ao Tesouro. Caça ao tesouro que chamam, é isso? Caça ao tesouro. Ok. Já vamos chegando no tempo de terminar. Concluir com você, 25ª mensagem. Agora nós vamos para o 5º verso. Preparas uma mesa perante mim. Agora vocês vão lembrar da mesa que nós temos lá em cima. Não mostrar uma mesa para vocês. Meire e Celinha está com a gente aqui hoje à noite. Tá? A mesa que nós adquirimos no ano passado para a igreja, uma linda mesa. Custou um certo preço, mas foi muito inferior ao preço que Cristo pagou por nós, tá? Então a gente vai mostrar a mesa para vocês, a linda mesa de 4 lugares, 4? Já nem sei se é 4 ou 6, vai estar lá em cima, a nossa nova mesa, aquela mesa, que agora nós vamos falar de mesa, vamos entender o que é mesa no Salmo 23, na semana que vem. Coloquemos-nos em pé. Semana que vem, nós não estamos mais no vale, irmãos. A fase do vale acabou. Agora nós vamos para a mesa. Eu vou até revelar para você o que é mesa lá no texto. Todo um território de pastagens. Para a nossa língua portuguesa fica muito apropriado, porque mesa é o local onde você se senta, nas cadeiras, não na mesa, mas nas cadeiras, em volta da mesa, para se alimentar. Nós agradecemos, eu não mencionei no início da live, mas os que não estão aqui, as missionárias Meire e Celinha,
ontem à noite, hoje pela manhã, tiveram um tempo com os irmãos na igreja, tá? Teria até a oportunidade delas cantarem algo em... É Tupi-Guarani, não é Tupi-Guarani, é um Guarani misturado com a língua tribal, não é isso? Tem uma música que vocês poderiam cantar na língua? Não sei se pode. Elas têm, então, não sai daí, tá? Não desliga ainda, tá? Elas vão cantar para vocês em Tupi-Guarani, misturado com a língua tribal. Elas são bilíngues. Agora tem que vir aqui. Eu vou deixar o microfone aqui em cima, ele vai pegar o som de vocês. Vai ver o negócio vai tocar o violão? Melhor ainda. Deixa aqui em cima. Aí, ó, até acompanhamento instrumental, ficou melhor ainda. Aí você vai, as nossas missionárias. Assentar, senão. Vai sentar, resolvemos. Boa noite. Nós queremos agradecer mais uma vez a participação de vocês. Na verdade, essa música é na língua kaiowá. A língua kaiowá, ela tem várias ramificações e todas vêm do Tupi-Guarani. Depois o Felipe põe a tradução para nós no vídeo, nosso operador de multimídia dos vídeos, o pastor João. Agora sim, então voltemos, vamos ficar em pé para a gente orar. Como é que está você? Está querendo ficar perto do pastor de Cristo? Não é o pastor João meramente, é o bom pastor, o Senhor Jesus. Está sentindo uma aproximação maior? Está acontecendo isso com você? Está entendendo que você precisa mais perto estar do Senhor? E que Ele quer você mais perto dEle? Tem aquele hino mais perto? Quero estar.
o supremo pastor usando o cajado, o Espírito Santo, para que tenhamos uma aproximação maior, mais próxima dele, e uns com os outros. Essa questão de distância, afastamento, quantas vezes na vida cristã, ao longo dos anos, ouvi aquela expressão: tal irmão, tal irmã, tal pessoa está afastado. Cajado nele, amém? Cajado, aproximação do Senhor. E como é gostoso quando nos aproximamos, queremos estar mais perto do Senhor e uns com os outros. Igreja, em Cristo somos um só corpo. Vamos orar nesse momento. Deus bendito, Deus eterno, o Senhor, na sua bendita palavra, desse nosso estudo do Salmo 23, quantas informações, um texto de uma poesia que o Senhor entregou ao teu servo Davi. Há muito para o Senhor falar conosco. Ó Deus, obrigado pela condição recebida do Senhor para essa série de estudos no Salmo 23. Não que não exista outros servos do Senhor comunicando também nesse texto, mas há algo do Senhor para esta igreja que nós temos recebido do Senhor na palavra da poesia do Salmo 23. Que haja identificação a Deus, que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco e deixar esse aprendizado, esse ensino, trazer convicção ao nosso coração. É mais perto que precisamos estar do Senhor. Sempre o Senhor usará o cajado, o Espírito Santo. O Espírito e a noiva dizem: vem. É o Espírito Santo e a igreja dizendo: vem. Nós precisamos dessa aproximação, desse envolvimento, desse relacionamento. Fala conosco, Senhor. Vele por esta igreja, pela obra dela, cuida desse ministério, ó Deus, por todos o seu tempo, por todo o decorrer da obra e ministério dessa igreja aqui em Barretos. Que ela seja uma luz em meio à escuridão, em meio a trevas, e que pessoas venham ao conhecimento de que Cristo salva, liberta, transforma, e que haja pessoas, através da obra dessa igreja, conhecendo Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. E oramos por cada um aqui hoje à noite, Deus, pelas missionárias que uma vez mais tiveram o privilégio, neste ano, no início do ano, como tem ocorrido por vários anos, a bênção do Senhor, desse momento de comunhão que podemos ter com elas, renovando a nossa comunhão, a nossa força no relacionamento. Oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.